Olá, senhores. Quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, especializado e dedicado aos profissionais de topografia e de áreas afins. Primeiramente, quero dar os meus agradecimentos aos novos inscritos que têm prestigiado este canal. Observando algumas considerações e comentários feitos por alguns inscritos, eu percebi que há uma certa confusão entre refração, coeficiente de refração, índice de refração, e a consequência disso é que no teste de visibilidade, sobre o alcance que uma visada pode ter, tanto para o cálculo de altimetria na topografia e na geodésia, quanto para testes de planicidade ou não da Terra, pode-se chegar a conclusões falsas. Então, esta aula é para contribuir para topógrafos e engenheiros civis que não têm muita familiaridade com a topografia, em cujo currículo, são só 2 períodos de topografia. Então, esta aula é para contribuir com o engrandecimento de seus conceitos, fortalecimento de seus conceitos. Então, vamos falar sobre esse título, que é a refração conspira contra os terraplanistas. Vamos entender, então, procurar entender como a refração trabalha. Então, a refração na atmosfera, ela é muito mais complexa do que quando se passa num meio sólido. A refração da luz no meio sólido ela é muito mais previsível, uma vez que se saiba o índice de refração desse sólido, né? Por definição, o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz do vácuo e a velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no vácuo, que normalmente se toma como 3 × 10⁸ metros por segundo, o valor mais perto da realidade é esse que está aqui, 299.792.458 metros por segundo, é a velocidade da luz no vácuo. E V é a velocidade da luz no meio. Esta é a definição de índice de refração. Agora, o que é a refração atmosférica, né? A refração atmosférica é a mudança da direção da luz ao atravessar camadas com diferentes índices de refração no meio, na atmosfera. Então, nesta figura aqui, nós representamos aqui com essa linha azul a Terra, aqui R é o raio da Terra, e aqui uma estação total, uma câmera de alcance conhecido, que está olhando para um objeto aqui colocado acima do horizonte, a uma certa distância conhecida D. O raio luminoso, ao se dirigir ao olho do observador aqui nesta câmera, ele faz uma curva, ele muda de direção do espaço. E esta curva tem um certo raio de curvatura que está R, índice R, esse R aqui é a abreviatura de ray, de raio. Esse raio, esse objeto de comprimento S, acima aqui da superfície, do nível de base da Terra, como se fosse o geóide, ou uma equipotencial a ele, Esse objeto é subentendido por esse ângulo alfa. E
Ao sofrer essa refração, o observador aqui tem a impressão de que o objeto está mais elevado do que na realidade ele está, porque ele olha através dessa tangente ao último segmento, a essa curva aqui representada pelo raio de curvatura, pela curvatura da luz. Então, esse objeto S sofre uma elevação da sua posição original causada por essa refração num valor L minúsculo. E esse ângulo aqui, com que subentende esse ângulo formado aqui com a horizontal, que subentende esse efeito produzido pela refração, é esse ângulo ρ. Então aqui estão umas variáveis que nós vamos detalhar nesta parte 1 desta aula e na parte 2 que virá a seguir a ela. Vamos agora, então, definir coeficiente de deformação. Então, por definição, o coeficiente K de deformação ele é diferente do índice de refração. O coeficiente de deformação é definido pela razão entre o raio da Terra e o raio da luz, como nós já vimos aqui na figura anterior. Temos aqui o raio da Terra e o raio de luz. Essa razão é denominada coeficiente de refração. Então, na Terra globo, esse coeficiente de refração ele tem um valor maior do que 0 e menor do que 1. O raio de curvatura da Terra é um valor constante conhecido, 6.371 quilômetros. Então, se o raio da luz for igual ao raio da Terra, então o numerador é igual ao denominador, aqui na definição do coeficiente de refração, ele então assumirá o valor 1, seria o seu valor máximo. Se o raio de luz tiver um tamanho infinito, aqui no denominador, se ele tiver um valor infinito, então uma constante dividida por um valor infinitamente grande vai dar o valor 0. Então, em muitos softwares, quando se fala que o coeficiente de refração é 0, isso quer dizer que está se assumindo que o raio de luz é infinitamente grande. Então, para o observador, ele se comportará como se fosse uma reta, não apresentará então assim uma curvatura. E na Terra plana, o coeficiente de deformação ele fica sendo infinito, porque na Terra plana o raio da Terra é infinito, se considerarmos ela um plano. Então, infinito dividido por um valor do raio da luz vai dar infinito. Então aí já é uma situação que depõe, que já começa a conspirar contra os terraplanistas, que o coeficiente de refração teria que ter assim um coeficiente infinito para o caso de se considerar a Terra plana. O raio da Terra, então, sendo infinitamente grande, a Terra é um plano. E um objeto aqui colocado aqui na Terra plana, né, ele será observado aqui através de uma luneta ou por uma estação total desse raio de luz que se curva em relação ao horizonte. O raio de luz está representado aí. O objeto visado, isso pode ser uma montanha, pode ser um sinal, é um objeto de altura S em relação ao chão, né, a Terra plana, e esse objeto será então elevado desse valor L pelo efeito da refração atmosférica. Então vamos analisar aqui e falar mais um pouco sobre a influência da refração atmosférica. Vamos ver aqui uma causa. Então,
Uma das causas é que a linha divisada para o horizonte, por causa da refração atmosférica, em geral é uma curva, ela é curvada para baixo. Em casos especiais e excepcionais, essa curvatura do raio de luz pode ser voltada para cima, quando ocasionará então um fenômeno conhecido como miragem. Mas em geral essa curvatura é para baixo. O efeito dessa linha divisada dirigida para o horizonte é que, se a curvatura da luz for quase igual ao raio da Terra, o horizonte pode se afastar centenas de quilômetros, dando a impressão que a Terra é plana. Então, se estivermos aqui com um observador em cima de uma montanha, em cima de um prédio, em cima de um objeto qualquer, pode estar até em cima da própria Terra, e ele observar um outro objeto qualquer, um sinal lá no horizonte, a impressão que ele tem é que esse objeto que ele está vendo, quanto mais se afaste, quanto mais o objeto fique afastado, é como se ele fosse se aproximando do horizonte. É apenas uma questão de acuidade visual do observador. Se ele não estiver mais conseguindo ver esse objeto perto do horizonte, colocando uma luneta, colocando um teodolito, ele vai conseguir visualizar, perceber esse objeto que aparentemente está afastado lá no horizonte. Essa é a sensação que ele tem ao considerar a Terra um plano. O raio de curvatura terrestre está representado aqui por uma reta, mas ele é encurvado porque ele atravessa camadas aqui da atmosfera terrestre. Então, se o raio da luz for praticamente igual ao raio da Terra, então o K vai valer 1. Quer dizer, se o raio da luz for parecido, bem próximo do raio da Terra, a Terra sendo esférica, esse coeficiente sendo assim bastante próximo de 1, esse raio de luz, ele vai se encurvar para baixo e vai acompanhar a curvatura da Terra por uma distância extremamente grande, cujo limite vai depender apenas da capacidade aqui do instrumento de observação. E a impressão que esse observador tem, quando esse coeficiente de refração está próximo de 1, a impressão, a ilusão que o observador tem é que esse horizonte, onde, por assim, o céu e a terra se encontram, se for no mar é na água, se for na terra é onde tem as montanhas ali perto do céu, a sensação que o observador tem é que esse horizonte está infinitamente longe, como se a Terra fosse plana. Mas isso é uma ilusão. Isso é um efeito da refração atmosférica que está conspirando contra os terraplanistas. Vamos aqui analisar essa questão dos índices de refração. Vemos aqui a Terra globo com camadas infinitamente próximas, né? Ela é formada por camadas com diferentes índices de refração. Normalmente os índices de refração, as camadas mais densas ficam mais próximas ao solo, ao chão, e à medida que as camadas vão crescendo com a altitude, a densidade vai diminuindo, o índice de refração vai diminuindo. Isso é um caso assim geral.
Então, um raio luminoso incidindo sobre essa normal, as camadas atmosféricas que são curvas, que acompanham a curvatura da Terra globo. Então, esse raio luminoso incidindo aqui com a normal, com esse ângulo I de incidência, esse raio luminoso vai ser refratado, ele vai se aproximar da normal, porque esse meio N2 é mais denso que o meio N1, então o raio luminoso se aproxima da normal, formando esse ângulo de reflexão R1. Prosseguindo, esse raio luminoso, então, ele formando esse ângulo de incidência I2 com essa normal tirada a esse dióptero, né, essa separação entre os meios e das camadas 3 e 2, esse raio luminoso vai se refratar, vai se aproximar da normal, porque esse índice de refração N3 é maior do que o N2. Teremos aqui, então, um raio refratado R2. Na Terra plana, já falamos que essa é a ordem dos valores dos índices de refração. Na Terra plana, as camadas atmosféricas são paralelas à Terra plana. Imaginando que a Terra fosse plana, ou numa extensão muito pequena da Terra, podemos considerar que a Terra é um plano, né, mas numa extensão muito grande não é um plano, né, é uma conspiração que a refração faz para os terraplanistas, né? Temos aqui as normais a essa camada atmosférica e o raio de luz incidindo com um ângulo de incidência I1 nesse dióptero que separa essas duas camadas, ele vai se refratar aproximando-se da normal, porque as camadas são as mais densas, o índice de refração maior, estão abaixo das menos densas. Teremos aqui o ângulo de refração. Prosseguindo, ele incidindo nesse dióptero com um ângulo de incidência I2, ele vai se refratar, porque esse meio para onde ele vai se propagar tem uma maior densidade, tem um índice de refração maior, então ele vai se aproximar da normal. Assim estão os dois casos analisados aqui, mostrados, em que a lei de Snell, ela tanto se aplica ao caso da Terra plana, uma pequena extensão da superfície topográfica, né? Quando nós trabalhamos com a topografia ou com a geodésia, uma extensão pequena, a lei de Snell tem esse formato, né? O seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração, aqui seria R1, eu errei aqui, né? Assim como o índice de refração N2 está para N1, aqui seria o R1, tá? Então a lei de Snell, ela é válida para os dois casos da Terra esférica ou da Terra plana. Vamos agora falar um pouco sobre esse outro índice, o índice chamado coeficiente de refração K, que pode estar relacionado com o índice de refração N. Esse K e o N, eles diminuem com a altitude H. Então esse coeficiente K, que nós já vimos que é a razão entre o raio da luz, o raio da Terra e o raio de luz, ele é igual a esse gradiente, essa taxa de variação do índice de refração em relação à altitude.
O índice de refração, nós já vimos, ele diminui com a altitude. E ele é, então, dado por essa expressão. E o sinal menos aqui, ele tem apenas o significado que o coeficiente e o índice de refração fariam em sentidos contrários. Aqui, assim, está colocado o índice de refração em termos da refringência, que é esse N, chamado refratividade do ar, e essa refratividade do ar, esse N, ele é representado em unidades da sexta casa decimal do índice de refração. O índice de refração do ar, ele é do tipo assim 1,000, as 3 casas decimais são sempre nulas, e depois, da quarta casa decimal em diante, ele fica com números com algarismos diferentes de zero. Então, aqui na fórmula, o K é o coeficiente de refração, o R é o raio da Terra, 6.371 quilômetros, R índice luz é o raio de curvatura da luz, e esse dNdH, quer dizer, a derivada de N em relação à altura, ou em outras palavras, o gradiente do índice refrativo em unidades inverso do quilômetro. Então, temos que ter em conta, então, os valores que se adotam como padrão. Então, como padrão, é adotado que esse coeficiente de refratividade, né, ele vale 262,4 unidades, né, da sexta casa decimal por quilômetro. Então, à medida que a altitude aumenta, em cada quilômetro de altitude, por default, né, toma-se como padrão essa variação para um K, para um coeficiente de refração, também tomado como padrão para estudos de intervisibilidade, estudos de planicidade da Terra e até onde a luz pode alcançar, assim, acima do horizonte. Esse valor do coeficiente de refração é tomado como 0,143. N é o índice de refração e H é a altitude. E esse raio de luz aqui que resulta, esse coeficiente K igual a 0,143, ele resulta, assim, nesse padrão, nesse estándar que foi arbitrado, como sendo 7 vezes o raio da Terra. O raio de luz é 7 vezes o raio da Terra. Eu já comentei com vocês em aulas anteriores que quando Gauss foi determinar esse coeficiente de refração K, ele considerou que o raio de luz era, na média, 7,5 o raio da Terra. Então, esse K para Gauss dava 0,13. Vou fazer um comentário sobre essa questão do raio de luz. O que se deve, só para comentar, é que do ponto de vista matemático, a curvatura é o inverso do raio de curvatura. Então, por exemplo, o coeficiente K, ele varia com a curvatura aqui da luz. O inverso, aqui está 1 sobre o raio da luz, que é então a curvatura da luz. A curvatura da luz, então o inverso do seu raio de curvatura, varia com a taxa de variação, com esse gradiente do índice de refração com altitude. Já falei que o sinal negativo é só para informar que o coeficiente e o raio de curvatura e o índice de refração variam em sinais contrários. Quando sobe, o gradiente diminui. Vamos agora ver como se calcula a refratividade do ar. Então, a refratividade do ar, em cada ponto,
é uma função de várias variáveis, tomando-se apenas algumas delas, assim as mais importantes, que são o comprimento de onda lambda da onda luminosa, né? A pressão do ar P, a temperatura absoluta do ar e a umidade do ar E. São, então, essas 4 variáveis as mais importantes. A expressão, então, toma esse jeitão. O N seria, então, igual a essas variáveis. Pressão, P, temperatura e esse E relacionado à umidade relativa do ar. E essas constantes K1 e K2. Esse N é a refratividade, esse P é a pressão atmosférica medida em milibares, ou hectopascal, ou se quiser passar o hectopascal para pascal, é só dividir o hectopascal por 100. A temperatura absoluta do ar é medida em graus Kelvin, nessas expressões, e esse E é a umidade expressa como pressão parcial do vapor d'água em milibares. Na topografia de precisão e na geodésia, futuramente, quando nós tratarmos do assunto, além dessa pressão parcial do vapor d'água, nós vamos considerar também a pressão de saturação do vapor d'água, quando nós trabalharmos com medidores eletrônicos para obter essa distância eletrônica, quando as distâncias forem relativamente grandes. Essa constante K1, ela é tomada o padrão, né, com esse valor aqui, 79,0 graus Kelvin por milibar. É uma taxa de variação da temperatura absoluta com a pressão. Para uma luz, nesse caso aqui, que toma-se esses valores, a luz considerada, o raio de luz, tem esse comprimento de onda, 5.500 nanômetros. Então, e o K2 tem esse valor aqui, 4.810 graus Kelvin. É interessante ter em mente esses valores que são atribuídos como padrão, porque quando se fazem programas ou softwares, né, esses valores são inseridos no firmware e quando se vai simular situações para determinar o índice de refração, esses valores aqui são tidos como padrão, eles estão implícitos naquela expressão. Quando essas condições saem fora, se afastam dessas condições, é preciso levar em conta isso, porque muitas vezes o que tem confundido, o que tem contrariado muitos terraplanistas, né, faz como se fosse uma conspiração contra eles, é que as expressões que aparecem em alguns softwares que calculam a curvatura da Terra com e sem refração, eles têm implícitos esses valores padrão. E o terraplanista, quando vai fazer aqueles cálculos, ele é induzido a chegar a uma conclusão errada, porque muitas vezes as condições em que ele está trabalhando não são aquelas condições em que a expressão que está implícita ali naquele software está considerando. Então, eu simbolizei aqui, ao se usar uma fórmula ou software oriundo, um software oriundo dessa expressão, é preciso ter em mente aqueles valores standard, os valores padrões. Então, por exemplo, a pressão atmosférica nesses softwares, ela é 1013,25 milibares, ao nível do mar, né? Ou 760 milímetros de mercúrio. A temperatura padrão em Kelvin é 288,15, que corresponde em Celsius a 15 graus Celsius, dá essa temperatura absoluta. E o gradiente de temperatura
o quanto a temperatura varia com a altitude, graus Kelvin por metro ou graus Celsius por metro, esse valor standard ou padrão é tomado como esse, menos 0,0065 graus Celsius por metro. Então é preciso ter isso em conta, porque senão esse coeficiente de refração, o índice de refração, eles vão conspirar contra o terraplanista e ele não vai entender o que está acontecendo, que aquele objeto que ele está visando lá no horizonte não devia ser visto, está sendo visto, porque as condições em que ele está operando são muito diferentes daquelas condições que estão dentro do software que ele fez aquele cálculo. Então ele condena o cálculo, ele acha que o modelo utilizado para a Terra é que está errado. Quando o que não está certo é que ele está usando, ele está no meio, ele está em condições fora daquelas condições padrão em que o software foi programado. Então uma coisa não pode jogar com a outra. Ele fica então sem saber o que está acontecendo e acaba condenando a forma da Terra. A Terra não é esférica, a Terra é um plano e estamos conversados. Até a segunda ordem, a Terra é um plano, é o que eles dizem, né? Então, no caso de topografia e geodésia, eu vou já dar um pouquinho agora, nós vamos tratar desse assunto com mais detalhe futuramente. O cálculo desse coeficiente de refração, ele é determinado dessa maneira, como eu já em aulas anteriores, eu já falei a vocês como Gauss determinou. Então, essa expressão que está aqui, é a expressão do nivelamento trigonométrico com visada unilateral, em que aqui temos o I sendo a altura do instrumento, ali da estação total, o J é a altura do sinal visado, ou do alvo, esse R é o raio da Terra, essa D é a distância sobre a esfera, ou sobre o elipsoide, e o Z aqui é a distância zenital, medida ali na estação total. Então essa é a expressão usada em topografia e geodésia para o cálculo do coeficiente de refração. E quando é que nós devemos calcular o coeficiente de refração? Quando aquele valor, quando aquelas condições determinadas por Gauss, que foi lá no interior da Alemanha, no continente, considerando no verão temperatura lá de 20 a 30 graus, durante o dia. Se na topografia ou na geodésia nós estivermos afastados daquelas condições em que o K é igual a 0,13, está forçando uma barra, não é bem aquele, então o topógrafo ou o engenheiro, o cartógrafo ou o engenheiro agrimensor deve procurar calcular no campo, deve fazer essas medidas no campo, essa distância elipsóide, essa distância zenital, para que o novo coeficiente de refração K seja determinado para aquelas condições reais, para aquele ambiente real que o topógrafo, que o projeto, que o trabalho está sendo realizado. Então tem a ver mais um detalhe aqui, para ter uma estimativa confiável de K, essa distância elipsóidica e o desnível entre o aparelho e o alvo, eles têm que ser determinados com alta precisão. E como é que eles vão ser determinados com alta precisão? Essa distância deve ser medida com uma estação total, cuja precisão linear deve ser melhor do que 1 para 100 mil. 1 para 100 mil da distância medida. Nas especificações técnicas da estação total, deve-se então selecionar aquela cuja precisão linear seja nessa ordem. A precisão angular dessa estação total deve ser tal que o desvio padrão daquele distância zenital seja mais ou menos 1 segundo e o desvio padrão da média daquela série de distâncias zenitais seja mais ou menos meio segundo. Essa distância entre
o alvo e o observador, ela pode ser determinada por rastreamento de satélite, desde que se respeite nessa determinação com o GPS uma precisão aqui de 1 para 100 mil. Então o topógrafo, o engenheiro cartógrafo, o engenheiro agrimensor, ele deve, em função da distância que está sendo observada, ele deve selecionar o rastreador adequado, se é com 1 ou 2 ondas portadoras, se tem que levar em conta a correção da refração, se for uma distância assim maior do que 20 km, se for o caso, ele tem que usar um rastreador geodésico que use essas 2 ondas portadoras. Para uma distância menor, pode usar um rastreador topográfico que vai permitir alcançar essa precisão sem usar um instrumento tão caro. E aqui eu coloco aquela observação que em 1820 o Gauss, trabalhando lá em topografia e geodésia, para fazer o levantamento topográfico de Hannover, ele determinou esse coeficiente de refração como sendo 0,133, que é aquele valor assim de 7 vezes e meio o raio da Terra, e ele determinou vários desníveis e várias distâncias por triangulação, e vários coeficientes de refração foram determinados, que permitiu então tirar um erro médio da média. Então o erro médio da média desse coeficiente K é mais ou menos 0,0325. Tá? Então o Gauss determinou para a média do índice de refração da luz 7,5 o raio da Terra. Fez esse trabalho, né, durante o dia no continente e temperatura de 20 a 30 graus Celsius. Foi assim que esse coeficiente K de Gauss foi determinado. É lógico que eu repito, se o trabalho de topografia e geodésia estiver sendo feito em condições diferentes dessas que o K é 0,133, manda a boa técnica determinar novamente no local esse índice, esse coeficiente de refração. Bom, senhores, acabou a nossa aula. Muito obrigado por assistirem essa aula. Não perca a parte 2. Na parte 2, vamos tratar continuando assim com essa questão da conspiração que esse índice de refração tem e o coeficiente de refração conspiram contra o terraplanista para que ele seja induzido a pensar que a Terra é plana. Ele seja induzido de que, ao pensar que o horizonte está infinitamente longe e o raio de luz só chega ao horizonte e ele só vê cada vez mais longe usando potentes lunetas que fazem esse objeto virem cada vez mais próximo. Vamos então conversar um pouco mais disso, mais do que isso da aula que vem. Senhores, então, se gostarem, compartilhem essa aula com outros colegas, deem um like,